Aqui comigo, pessoal, biomateriais. Como escolher o biomaterial para fazer a reconstrução do rebordo ósseo? Essa aqui sou eu, mais arrumadinha. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou falar sobre biomaterial particulado em bloco, substituto ósseo. Não vou falar de autógeno agora, não vou falar de halógeno, vou falar de xenógenos ou heterógenos. Principal característica de um biomaterial xenógeno, osteocondução. Ele serve como um andaime para migração celular e formação do novo tecido ósseo. Então, esse biomaterial, ele não tem celularidade. Ele é um biomaterial que não tem capacidade de osteogênese. Eu preciso levar para esse biomaterial algo que transforme aquilo que é apenas um andaime com uma característica de celularidade. Então, nessa tabela aqui, se você olhar essa tabela, o autógeno tem tudo o que eu quero, mas por que eu estou escolhendo trabalhar com o xenógeno que não tem nenhum potencial de osteogênese, tem um potencial de osteoindução, alguns a literatura descreve, mas ainda é algo que precisa de mais pesquisa, e ele só tem osteocondução. Então, por que se eu tenho um material que tem toda a característica desejável na minha enxertia, eu escolho um material que só tem osteocondução? Hoje existe uma tendência em não se utilizar mais osso autógeno. Por quê? Porque o paciente precisa de um procedimento adicional, mais de um sítio cirúrgico. Isso gera para o paciente dor, custo, risco adicional. Geralmente, no local onde eu estou colocando o meu enxerto, vai tudo bem. Mas no local onde eu removi aquele fragmento autógeno, geralmente a gente tem muita comorbidade. E tem mais um detalhe também, que muitas vezes a quantidade do autógeno é muito limitada. Então você precisa, por exemplo, crista do ilíaco. Isso faz com que a gente desloque o paciente para um centro cirúrgico, a gente não consiga mais fazer somente a gente e o nosso auxiliar dentro do nosso consultório. Então isso eleva demais o custo para o paciente, eleva a quantidade de exames pré-operatórios que ele precisa fazer, autorizações. Então existe uma tendência que a gente tente resolver, procure resolver com biomaterial xenógeno. Disponibilidade limitada, viabilidade celular na técnica de obtenção do osso autógeno. Então, muitas vezes, a gente vai fazer a obtenção do osso autógeno, a gente irriga demais, e esse excesso de irrigação na remoção do bloco autógeno, que a irrigação, ela tenta manter a viabilidade celular. Por outro lado, ela também faz uma lavagem de células. Então, isso é algo importante também na hora de estar removendo esse fragmento, prestar um pouco de atenção na quantidade de irrigação que a gente está utilizando, que pode, inclusive, retirar a capacidade osteogênica do material autógeno. Né? Então, quando eu falo de um bloco não autógeno, por outro lado, eu não tenho um procedimento adicional, esse material já vem pronto, eu compro a quantidade que eu desejar desse biomaterial, menos dor e sem risco adicional. O único risco que eu tenho é ali aquele sítio aonde eu estou reconstruindo aquele rebordo. Eu tenho uma disponibilidade ilimitada. Se eu quiser aumentar o rebordo de uma maxila inteira, por exemplo, em uma única sessão, eu tenho condições de fazer isso. Biocompatibilidade. Então, essa é uma característica importante. Os materiais cada vez mais biocompatíveis e fáceis de manusear. Mas, lembrando que esse biomaterial é somente um andaime e que ele pode ser embebido em soro, sangue periférico ou IPRF também,
Por quê? Porque eu preciso trazer para esse biomaterial alguma característica que o autógeno tem e que ele não tem. Então, a gente vai utilizar alguns outros recursos para conseguir esta osteogênese ou osteoindução também. Então, eu tenho aqui um bloco, como o bloco se apresenta. Na hora, essa é a dica importantíssima. Quando você for escolher um bloco, olhe o bloco que você está escolhendo. Esse bloco deve ter muita porosidade. Por quê? Pensa que eu estou trabalhando com um andaime e que o osso vai se formar nessa neoformação de rebordo nos poros do biomaterial. Então, se eu pegar um biomaterial em bloco que não tenha poros, eu não tenho espaço para formação de novo tecido ósseo. Então, eu posso pegar esse bloco aqui, potencializar esse bloco, trazer características de celularidade para esse bloco, mas se ele não tiver esses poros, pensa na física, que dois corpos não utilizam o mesmo espaço. E se por algumas vezes a gente utiliza essa característica do material xenógeno ou heterógeno como uma vantagem para a gente, que é justamente essa característica que ele tem, de demorar longos anos para sofrer qualquer tipo de remodelação, e a gente sabe que alguns blocos não vão sofrer remodelação, eles vão ficar ali exatamente da mesma forma, do mesmo tamanho que a gente esculpiu e desenhou esse biomaterial. Então, eu preciso que esse material seja poroso, muito poroso, porque o tecido vai crescer justamente nesses poros. Característica visual mesmo, é olhar o bloco e ver que esse bloco tem poros. Uma técnica que a gente tem de potencialização do bloco é com sangue medular mandibular. Então, eu posso colher uma pequena quantidade de sangue medular mandibular e preencher os poros do biomaterial, porque eu estou trazendo celularidade, eu estou trazendo capacidade de osteogênese para aquele bloco que antes servia apenas como um arcabouço. O que eu tenho dentro do transplante celular odontológico? Eu preciso de um material que sirva de andaime para o sangue medular mandibular. Eu preciso de macro e micro porosidades capazes de alojar células tronco que estão presentes no sangue medular mandibular. Eu preciso de um biomaterial potencializado com fatores determinantes da angiogênese e adesão celular. Por quê? Porque a literatura descreve que o início da formação óssea começa pela formação de vasos sanguíneos. Então, eu preciso que o meu biomaterial, que está servindo de suporte, tenha também esses fatores que acelerem a formação de vasos sanguíneos e o início da formação do novo tecido ósseo. Então, eu tenho aqui um bloco com muitas porosidades preenchidos com sangue que vai trazer essa característica de celularidade para o meu biomaterial. Então, vamos pensar num bloco não autógeno na maxila. Então, eu estou reconstruindo uma região anterior de maxila, eu coloquei o meu bloco aqui, 2 parafusos, vejam que esse bloco foi embebido com sangue medular e eu tenho espaços aqui ao redor do biomaterial, então eu já escolhi um biomaterial em bloco. Qual foi a principal característica que eu busquei no biomaterial em bloco? Porosidade. Qual é agora a característica que eu vou buscar no meu biomaterial particulado para preencher esses espaços? Então, agora eu vou falar de biomaterial particulado. Eu preciso de 2 biomateriais.
um em bloco e um particulado. Substitutos ósseos, eu vou pensar em tamanho da partícula. Eu vou pegar uma partícula pequena ou uma partícula grande. Poroso ou do tipo brita. Esse material não leva consigo nem característica de osteogênese nem osteoindução. Eu preciso trazer. Então, pensa numa brita, uma pedra sem porosidade. O material vai se perder. Então, eu preciso que esse material também tenha poros. Que ele seja hidrofílico, de preferência reabsorvível, que ele possa ser substituído por tecido ósseo autógeno. O tempo de permanência desse biomaterial suficiente para que haja formação do tecido e que não ofereça risco biológico. No caso de substitutos ósseos particulados, eu sempre trabalho com um material sintético ou aloplástico, porque a gente tem no mercado uma grande disponibilidade de materiais com alta qualidade, principalmente os materiais bifásicos, que são a base de hidroxiapatita e beta-trifosfato de cálcio, em proporções diferentes, depende do fabricante. Então, assim, porque esses materiais são muito interessantes. Vamos lá. Esse é um material poroso bifásico. Então, ele já tem poros onde eu posso potencializar. Além disso, o beta-trifosfato de cálcio, ele vai ser reabsorvido rapidamente. Essa reabsorção libera um pouco de cálcio, que também é considerado osteoindutor. Então, assim, a própria dissolução do material vai liberar algumas substâncias que são descritas na literatura com potencial de osteoindução. Então, aqui eu já vou ter duas características extremamente favoráveis dos substitutos ósseos particulados, sintéticos e bifásicos. Então, essa é a principal característica que eu procuro no meu biomaterial particulado. Então, aqui uma imagem de um biomaterial particulado que foi potencializado. Então, eu coloquei dentro dos poros desse biomaterial celularidade, para que um biomaterial que tinha apenas osteocondução, talvez um pouco de osteoindução, agora tenha um potencial osteogênico também. E qual é o biomaterial que eu escolho? Eu escolho biomaterial sintético ou aloplástico, que seriam duas terminologias utilizadas para esse tipo de material, bifásico, que apresente uma boa quantidade de poros. E não gosto de partículas muito pequenas. Eu gosto de partículas maiores e que formem uma certa aglomeração do material, que facilita também o manuseio desse material. E esse biomaterial, então, eu vou utilizar ao redor do bloco, preenchendo esses espaços. Lembrem que o organismo não gosta de arestas, pontas. Então, tudo sempre muito bem arredondado. Preencho também a região superior. Eu só não coloco o biomaterial entre o bloco e o remanescente de rebordo, que a gente chama de osso basal. Eu não coloco nenhum tipo de biomaterial entre o bloco e o remanescente ósseo, que é chamado de osso basal. Essa metodologia permite a reconstrução de rebordos alveolares para individualização dos implantes. Você pode dizer, mas é muito implante, isso é exagerado. Mas isso é o sonho do paciente. O paciente nos procura sempre na intenção da individualização dos dentes. Vamos pensar em fisiologia, em algo que respeite a fisiologia do paciente. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu vou lembrar, vocês lembram dessa história de Beethoven? Beethoven tocava piano. E quem toca piano quer que o dedinho
abra bastante. E o que ele fez? Ele imaginou encortar aqui assim a pele no meio dos dedos e que os dedos dele ficariam mais alargados e ele conseguiria atingir uma extensão maior no piano. O que aconteceu? Ele teve fibrose e encolheu. Ao invés de ele ter mais, ele encolheu. Então, fisiologia é assim. Às vezes você imagina alguma coisa na fisiologia, mas você tem que entender exatamente como o seu corpo faz e não como você gostaria que ele fizesse. Então vamos falar de fisiologia. Importa o tempo de reabsorção, remodelamento do biomaterial mais lento ou mais rápido? Lembra do autógeno. O autógeno remodela bastante. E muitas vezes a remodelação do autógeno é algo que prejudica a gente. Por quê? Remodela demais. Então, um material que permaneça ali por um longo período de tempo é um material bom para a gente. Então, um bom biomaterial não precisa ter uma reabsorção rápida. Ele pode ter uma reabsorção mais lenta. Quanto tempo de estímulo de formação óssea? Aí é fisiologia pura. A gente tem um tempo de 90 a 120 dias. Então, depois assim, expôs o bloco ósseo. Será que eu ir lá e lixar um pouquinho, arredondar um pouco mais aquela aresta que eu não arredondei no momento do meu enxerto, eu vou ter ainda, do ponto de vista de fisiologia, estímulo de formação óssea? Eu asseguro para vocês que muito pouco. E se o material de enxertia remodela de forma muito lenta? Como deve ser a escultura do biomaterial? É o que eu acabei de comentar. Se eu sei que eu estou trabalhando com biomaterial, se eu estou trabalhando com autógeno, eu sei que o autógeno remodela. E às vezes remodela demais, o que é uma desvantagem para a gente. E eu já sei que o material heterógeno remodela pouco. Então eu tenho que ser muito mais cuidadoso ou cuidadosa na hora de fazer a escultura do bloco. Se torna um momento crítico. Conhecer e saber exatamente como esculpir o biomaterial quando eu estou trabalhando com biomateriais heterógenos é importantíssimo. E será que imitar o trabeculado ou porosidade do tecido ósseo autógeno é o melhor caminho? Eu sei que eu preciso de poros, e eu preciso de poros grandes que alojem o sangue que vai trazer a característica de osteogênese. É esse sangue que vai potencializar o meu enxerto e fazer com que a formação do tecido ósseo aconteça. Então eu preciso de poros grandes. Eu não preciso necessariamente imitar a porosidade natural do tecido ósseo, mas eu preciso ter poros grandes. Se eu pudesse colocar só o sangue lá, ele formaria o tecido ósseo. A gente tem bastante trabalho na literatura mostrando isso. Só que eu não tenho como colocar, o sangue é líquido. Então eu preciso do arcabouço, eu preciso do biomaterial. Mas eu estou falando de um material poroso. Então, quanto de porosidade eu posso ter nesse biomaterial que não vai atrapalhar a fixação do meu parafuso? Porque eu preciso fixar esse bloco com parafuso. E se ele for muito mole e eu não for bastante cuidadosa, eu vou fraturar esse material na hora de fixar esse bloco. Então ele tem que ser poroso, mas ao mesmo tempo resistente, para que ele suporte essa carga mínima da fixação do parafuso. Geralmente a gente coloca dois parafusos finos, que vão fazer esse suporte do bloco ósseo. Instalar os implantes em osso autógeno é igual em biomaterial? Pensa comigo aqui. Se eu estou dizendo que o biomaterial não remodela ou remodela de forma muito lenta, eu novamente preciso ser extremamente cuidadosa e já fazer a escultura no bloco fisiológica para receber o meu componente protético. Porque quando eu trabalho com osso autógeno, eu instalo um implante em osso autógeno,
vai fazer ali uma remodelação. Se eu invadir um pouco o espaço biológico, não mantive, deixei um pilar ali um pouco baixo demais, comprimiu, o autógeno remodela. O biomaterial vai expor. Então, eu tenho que ser mais cuidadosa com relação a isso. O que temos disponível hoje no mercado brasileiro, por enquanto, em bloco, só de origem bovina. Estão entrando no mercado materiais pré-esculpidos, o que facilita o nosso trabalho, porque torna ele mais rápido, menos tempo de cadeira para o paciente. A gente não precisa ficar esculpindo o material na hora, né? Aqui mostrando um detalhe de escultura de biomaterial. Então vamos falar desses biomateriais que já vem esculpido pelo fabricante. Então eu estou falando de tecnologia CAD/CAM na enxertia óssea. Então aqui a gente tem um planejamento virtual mostrando os blocos que foram planejados e que serão fresados ou impressos por tecnologia CAD/CAM. Rapidamente aqui, quando eu falo de tecnologia CAD/CAM, eu estou sempre falando em levar algo do mundo físico para o mundo digital. Faço todo o meu planejamento de forma digital, mas eu preciso voltar e trazer isso de novo para o nosso mundo físico. Então, como que eu vou trabalhar com o sistema CAD/CAM e enxertia óssea? Eu preciso fazer uma captura de imagem. No caso da enxertia óssea, é sempre a tomografia, e a tomografia conversa com a gente numa linguagem chamada DICOM. Eu vou precisar de um software. Esse software ele precisa entender, ele precisa receber essa linguagem DICOM, mas ele geralmente trabalha em STL. Então, eu preciso de algo que entenda o DICOM, mas que transforme em STL, que seria uma outra linguagem para você fazer o desenho digital. E a fresagem pode ser de forma... E a confecção do biomaterial pode ser através de fresagem ou manufatura aditiva. Então, aqui eu tenho a captura da imagem, uma imagem de tomografia, o desenho digital feito em software e a confecção do biomaterial. Então, esses blocos vêm prontos, já esculpidos. Mas lembre-se, você é que vai dizer para o desenhista que não sabe muitas vezes trabalhar, ele sabe fazer um desenho em software. Ele é maravilhoso em desenho em software, mas ele não entende nada de fisiologia e ele não entende absolutamente nada de escultura de materiais heterógenos. Então, você é que vai dizer qual o volume de biomaterial que você pode ter de acordo com o seu remanescente ósseo, arredondado, a quantidade de blocos, a posição que você quer esses parafusos. Então, fresagem, eu tenho um bloco, esse bloco é reduzido até o formato que eu desejo. Geralmente, depois ele tem que ser esterilizado. Quem faz isso, geralmente, é a própria indústria, o próprio fabricante que faz o bloco ósseo. Então, o desenho é feito em um laboratório, é encaminhado para a indústria e o bloco vem pronto para a gente utilizar. Essa é uma das formas como que a gente pode trabalhar. Ou, ao contrário, eu posso fazer através de manufatura aditiva, camada por camada. Então, eu não tenho um bloco, eu não tenho nada, e ele vai gotejando até fazer aquele desenho da forma com a porosidade que eu desejo do biomaterial. Não preciso nem dizer que a impressão 3D possibilita para a gente angulações, porosidades que vão ser personalizadas para aquilo que eu desejo. Então,
isso é algo que, para reconstruções de rebordo alveolares, deixa a gente assim, animado mesmo. Aqui só para ilustrar, tá? Um biomaterial, um grânulo de tecido ósseo que foi impresso, a capacidade da impressão 3D em dar detalhes, né? E aqui como funcionaria uma impressora imprimindo aqui um osso que no caso seria sintético. E dá para trabalhar com hidroxiapatita, que a gente sabe que é um excelente biomaterial sintético. Aqui só uma imagem de um software mostrando como que a gente consegue manusear bem a imagem, e aí a gente consegue também nessa imagem fazer o desenho de acordo com a reconstrução de rebordo que eu preciso. Então, isso é importante, que a escultura do biomaterial deve respeitar a anatomia do rebordo e a estrutura do osso basal remanescente. Então, pensa comigo, imagina, eu gostaria de ter, eu gosto de instalar implante, eu gostaria de ter tudo com 6, 7 milímetros de largura de rebordo. Olha que maravilha se pudéssemos trabalhar assim sempre. Mas na realidade, às vezes eu tenho o quê? Eu tenho um osso basal remanescente, aonde eu vou fazer a minha enxertia, que ele tem pouco mais de 2 milímetros, 3 milímetros. Então, se eu quiser aumentar 5 milímetros, por exemplo, será que eu tenho nutrição suficiente desse osso basal para nutrir 4, 5 milímetros? Então, isso você precisa passar essa informação para a pessoa que está fazendo a escultura do bloco para você, tá? Porque senão pode acontecer do processo falhar e um método que é assim extremamente promissor, às vezes cair em descrédito porque houve uma falha que não respeitou a fisiologia do organismo. Então, aqui eu tenho um remanescente, uma imagem tomográfica, em que eu tenho aqui apenas uma cortical, mas nessa região eu tenho uma base. Nessa região aqui, a nutrição presente na base do meu remanescente, do meu osso basal, permite com que eu tenha nutrição para fazer um bloco. Mas como eu vou desenhar esse bloco? Imagina que eu vou desenhar esse bloco o quê? Fazendo todo o contorno dessa parte que é apenas uma cortical. Será que eu vou ter nutrição suficiente para colocar um bloco desse tamanho? E muitas vezes vem desenhado assim. Ou é como eu estou colocando aqui. Eu não tenho nada de biomaterial nessa cortical, eu coloco um bloco bem volumoso nessa região onde a minha medular é bastante larga e que vai poder ter nutrição. Ou eu coloco um bloco mais estreito e que possa vir até essa ponta que é somente cortical, e eu sei que aqui é muito pobre, tá? Então, tudo isso é muito importante que você passe essa informação para o laboratório que está fazendo o desenho. Como eu disse, muitas vezes, como é chamado o cadista, aquele que faz o desenho, o CAD, ele entende muito de desenho, mas ele não entende de fisiologia e ele não entende de remanescente basal ósseo. Tá, então recapitulando aqui, é possível reconstruir rebordos com pouco remanescente ósseo utilizando materiais xenógenos ou materiais aloplásticos. Esses materiais devem ser potencializados com algum material, alguma substância. Eu gosto de utilizar sangue medular para trazer característica de celularidade
para um material que só tem característica de arcabouço ou andaime. Também é possível que esse material possa ser desenhado em laboratório e venha pronto. Então, isso facilita o nosso trabalho, acelera a nossa cirurgia, né? Isso é muito bom para o paciente, só que é muito importante que você conheça os detalhes desse bloco para que você não tenha problemas com excesso de volume, arestas agudas, pontos que não foram arredondados e problemas que podem levar à exposição do bloco ósseo. E você, gostaria de trabalhar com enxertia não autógena também e ter previsibilidade nas suas reconstruções de rebordo? Essa é a forma de se ter sucesso com a enxertia não autógena. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e se você tem alguma dúvida, também escreve para a gente. Um abraço e até mais!